Queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para discutir com vocês hoje, nessa aula de hoje, as formas de governo. A gente está trabalhando as diferentes opções que são conhecidas para depois trabalhar algumas críticas de organização do Estado. Na aula passada, a gente falou sobre as formas de Estado e comparou o Estado unitário, que tem uma centralização do exercício de poder, apenas com um legislativo, um executivo e um judiciário, com o sistema que vai se organizar de forma federativa, que é baseado lá nos Estados Unidos da América, que quando se tornou independente, estabeleceu um pacto federativo com as 13 colônias, que se tornariam 13 estados independentes. E por isso, no federalismo, nós temos uma forma de Estado que estabelece diferentes autonomias para a organização e distribuição desse poder de acordo com aquilo que se preconiza em cada região do Estado Nacional. Na aula de hoje, a gente continua as nossas discussões críticas a respeito dessa organização de Estado e o tema é formas de governo. Quando me refiro às formas de governo de um jeito mais específico, nós vamos tratar aqui nessa segunda setinha a república e a monarquia, entendendo quais são as características próprias de cada uma dessas formas de governo, inclusive para a gente diferenciar o que pode ser mais ou menos adequado para o estado em que vivemos, analisando de forma crítica essas duas formas de governo. Para começar a falar, eu entendo que é mais interessante a gente começar a discutir a respeito da monarquia, né? Então, quando eu imagino a instituição de um Estado através da organização dessa sociedade, eu vou entender a monarquia como governo, que é um governo realizado por uma pessoa. Então, mono é um só, arquia seria governo de um. Nessa análise, a forma de governo monárquica, ela estabelece como característica fundamental a noção de que aquele que é o monarca, ele vai adquirir o seu poder por meio da hereditariedade, porque a transmissão dos direitos para se exercer o cargo político se dá na mesma família com uma relação de consanguineidade. Vocês já sabem muito bem disso. Como que um rei se torna rei? Pela morte do seu antecessor, que também era rei. Então, a noção é de que o Estado ele tem como legitimação do exercício de poder não uma relação de escolha direta que é feita pelo povo que vai votar naquele monarca, mas uma perspectiva de que, pelo fato dele ser o que está na linha sucessória do rei ou da rainha, ele será aquele que receberá e estará imbuído do exercício de poder. Então, a transmissão dos direitos de exercício de poder se dá por meio da hereditariedade. Tem outra possibilidade, professora? Tem sim. Além dessa hereditariedade, pode acontecer do rei ou da rainha que está no exercício de poder não ter morrido, mas ele pode abdicar, renunciar em nome do seu herdeiro. Foi o que aconteceu na história do Brasil, quando Dom Pedro I, primeiro imperador brasileiro, abdicou do seu trono para Dom Pedro II, que era o seu herdeiro. E aí vocês vão lembrar muito bem que na história, quando ele abdica, Dom Pedro II tinha somente 5 anos de idade. E por isso a gente começa a ter um período regencial, aguardando até que Dom Pedro II tivesse idade suficiente para exercer o poder. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo no sistema uma aula que eu gravei a respeito da Constituição de 1824, discutindo a questão do início da independência do Brasil, a instituição da Constituição de 1824, as características dessa Constituição e os movimentos históricos que aconteceram durante o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, para se chegar aí à República. Acho que é interessante vocês assistirem essa aula também,
que eu gravei para outra disciplina, que eu dou também no curso de Direito, para trazer um esclarecimento a mais. Evidentemente que esse vídeo é optativo, mas é para engrandecer o conhecimento de vocês, mas um conhecimento a mais a respeito das escolhas de Estado que foram feitas e de como que a história e a forma como o poder foi instituído no Estado brasileiro acabou interferindo nessas escolhas. Como que a independência feita pelo rei, que era herdeiro do trono de Portugal, fez com que se escolhesse uma forma de Estado unitário, em 1824, e a monarquia como forma de governo. Posteriormente, quando temos a proclamação da República, vamos acabar optando historicamente pela forma federativa de Estado e pela forma de governo republicano. Então, a primeira característica da monarquia é essa, a noção de que a atribuição do poder se dá por meio da hereditariedade. É ainda importante falar, como outra característica, a noção de que o exercício de poder não tem prazo pré-determinado, porque o rei vai ficar no poder enquanto ele for vivo, né? A noção de que o cargo é exercido de forma vitalícia. Então, o rei ou a rainha, dependendo de quem estiver na linha sucessória, vai exercer o seu poder enquanto for vivo. Evidentemente que ele tem a possibilidade de abdicar, mas, em regra, o cargo é exercido de forma vitalícia. Até porque, como se dá por meio da hereditariedade, ou seja, um passa para o outro como se fosse uma espécie de herança esse cargo, é necessário que o cargo fique vago para o próximo herdeiro receber esse cargo. Por causa dessa noção da hereditariedade, da vitaliciedade, nós vamos entender também que entende-se que na monarquia não existe um compromisso de representatividade popular. Mas, professor, o rei não tem compromisso com o povo? Olha, ele não teria um compromisso inicial. Justamente porque, quando a gente pensa sobre a relação do rei ou da rainha no exercício da chefia do executivo, necessariamente, como não foi o povo que o elegeu, o colocou no poder, não dá para esperar que ele tenha esse compromisso de representatividade popular, o que é muito diferente da República, em que aquele que exerce o cargo é alguém que foi eleito para exercer o cargo. Então, nesse sentido, o monarca ele é muito mais um instrumento de organização e gestão do Estado do que necessariamente um instrumento de representatividade popular. Professora, mas eu vejo a rainha da Inglaterra muitas vezes preocupada, que a gente pensa muito na rainha da Inglaterra, né, que é a monarquia mais famosa atual, muito preocupada com essa noção de ser aceita pelo povo, de ter representatividade. Sim, porque se preocupa com essa questão política, mas precisando, o rei não tem esse compromisso de representação popular, porque ele não precisa se preocupar se ele vai ser reeleito ou não, né? E por isso a gente tem essa questão aí que é fundamental. E uma última condição, que é a característica da monarquia, é a irresponsabilidade. Professora, credo, o rei é irresponsável? Não no sentido do senso comum, mas no sentido jurídico. Como assim? Vamos comparar dois conceitos importantes: competência e responsabilidade. Tem muita gente que chega ao final do curso e não sabe a diferença de uma coisa para outra. Quando eu digo sobre competência de entes públicos ou de cargos públicos diferenciados, eu estou falando que o que é de competência, por exemplo, do presidente da República ou de competência do rei, é aquilo que lhe é atribuído como o que lhe compete legalmente, o que ele pode fazer legalmente. Ao se atribuir uma competência, nós sabemos, através dos instrumentos constitucionais, o que compete a cada cargo público. E até mesmo numa monarquia, nós temos a atribuição do que compete ao rei, do que compete à rainha. Só que nessa relação de
gestão das relações monárquicas, o que vai se perceber é que na monarquia não existe responsabilidade porque os reis não precisam prestar contas dos seus gastos e de suas vidas. Já um presidente, quando está na gestão de um cargo público, ele vai precisar aprovar um orçamento e prestar contas desse orçamento após ele ser realizado. A diferença é que a competência atribui o que compete àquele cargo legalmente e a responsabilidade demanda a possibilidade de até mesmo determinar que aquela pessoa pode perder o cargo público por ter provocado um dano, por ter agido ilegalmente. Então, quando eu falo de responsabilidade, basicamente eu tenho um gestor público que agiu e provocou um dano. Se ele provocou um dano e ele agiu fora do que era previsto na lei, é necessário que ele tenha a responsabilidade de reparar o dano. E por isso a gente vai entender que o monarca, como ele não tem a mesma responsabilidade de aprovar os seus gastos e de prestar contas, ele é visto como irresponsável juridicamente por aquilo que ele faz. Até porque não existe um instrumento para se retirar o rei do poder, como existe no caso das repúblicas. Nós temos na república presidencialista a possibilidade do impeachment. Já o rei, não existe instrumento para retirá-lo do poder, já que ele exerce o seu poder de forma vitalícia. E é por isso, gente, que muitos reis hoje têm a consciência de que mesmo que sejam irresponsáveis, porque não existe essa noção de terem que prestar contas, eles precisam conversar, falar com seus súditos, atuar de forma a agir de acordo com as suas competências legais, porque ao longo da história, como que se retirava um rei do poder? Por meio de revoltas, revoluções que acabavam com a vida dos reis, já que era assim que conseguia se acabar com o mandato de um rei, né? Então, é interessantíssimo pensar aí sobre essas características da monarquia. Em contrapartida, à monarquia, a gente tem a forma de governo república. República vem de res, que é coisa pública, ou seja, numa forma de governo republicano, estabelece-se que as relações de governo elas vão ser em prol do interesse público, ou seja, todas as coisas são do povo, de todos. E por isso, o acesso ao poder, ou seja, como que eu vou ter poder para agir numa forma de governo republicano? O poder só é adquirido por meio do voto, que a gente chama de sufrágio. No caso, existem estados que estabelecem o sufrágio com o voto censitário, que é um voto que estabelece a possibilidade de votar só para alguns grupos da sociedade. A nossa Constituição, as primeiras constituições brasileiras, durante muito tempo tinham votos censitários, porque só poderia votar o homem do sexo masculino que tivesse bens e que não fosse analfabeto. Hoje, a Constituição da República de 1988 estipula um sufrágio universal, em que todas as pessoas podem votar, sejam elas proprietárias ou não, sejam elas alfabetizadas ou não, homens, mulheres, independente da sua orientação, do seu gênero, justamente porque vai se compreender que uma república democrática ela tem que ter como forma de instituição de poder o voto universal, o sufrágio universal, que permita que todas as pessoas participem do processo político de escolha de poder. Quais são as principais características da república, então? A noção de que, quando eu tenho a instituição do poder, ela vai se dar por meio da escolha popular, através do voto. E as repúblicas, que são repúblicas democráticas,
que preconizam um regime político democrático, elas vão ter essa noção de terem o voto universal, o sufrágio universal, porque vão incluir nessa participação todos aqueles que façam parte do povo. Nesse sentido, uma das questões fundamentais da República é, inclusive, entender que para o gestor público ter responsabilidade sobre as suas ações e para se ter uma escolha adequada, ele tem que ter um prazo fixo de exercício de poder. Por isso a gente diz que o mandato, com T, ele tem um tempo determinado. O mandato refere-se à possibilidade de eleger alguém para exercer algo em meu nome. Então, quando nós, brasileiros, elegemos o presidente da República, elegemos o governador, prefeito, deputado, estamos escolhendo pessoas para exercerem cargos em nosso nome por um tempo, justamente porque, num sistema republicano, vai sempre se exigir essa responsabilidade em função do tempo pré-determinado de exercício de poder. Eu falei com vocês que é mandato com T, porque o mandato com T refere-se a esse tempo em que uma pessoa vai representar as vontades públicas através dessa eleição por voto. Agora, mandado com D de dado refere-se à ordem, tá? Então, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, não confundam. Quando eu me refiro a um sistema representativo em que o cargo é exercido por tempo determinado, estou falando de mandato com T. Perfeito? E aí, o que é interessante é que as repúblicas, elas podem ter medidas diferentes. Eu posso ter uma república presidencialista, porque aí essa república, eu vou ter o presidente como chefe de Estado, que é aquele que nos representa nas relações internacionais, e chefe de governo, que é aquele responsável pela administração interna. No caso do Brasil, somos uma república que estabelece esse mandato de forma temporária, eleito, com voto universal, de sufrágio universal, e que é uma república presidencialista, porque o presidente faz as duas funções, de chefe de Estado, que nos representa no âmbito internacional, e chefe de governo, que é o chefe da administração pública federal. Agora, era possível ter outro tipo de república? Sim, seria possível a gente ter a república parlamentarista. Nas repúblicas parlamentaristas, eu não tenho um presidente que concentra essas duas funções. O presidente da república parlamentarista vai ser o chefe de Estado, mas eu terei um primeiro-ministro que será o chefe de governo, liderando aí o parlamento. A gente vai conversar na próxima aula sobre o presidencialismo e depois, na outra aula, sobre o parlamentarismo para vocês entenderem de forma melhor. Mas, fechando aqui as nossas discussões, quais são as características definidoras da República, desse governo público, dessa coisa pública? Primeiro, a noção da temporalidade, que os mandatos são exercidos por um prazo determinado. Onde que se estabelece esse prazo, professora? Na Constituição. A Constituição da República, inicialmente, lá em 1988, estabelecia que o presidente da República teria um mandato de 5 anos para exercer o poder. Acontece que no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele propôs uma emenda constitucional para mudar isso. Qual foi a proposta? Estabelecer que, ao invés de um mandato só, sem poder ser reeleito, de 5 anos, seria possível o presidente se eleger por 4 anos e depois se candidatar novamente para ser eleito por mais 4. Só 2 vezes seguidas, tá? Se não for seguida, pode mais de uma vez. Mas aí foi aprovada essa emenda constitucional e hoje no Brasil o presidente da República tem um mandato de 4 anos e se ele for reeleito, ele terá um segundo mandato de 4 anos, tá? Isso se for de forma sucessiva.
Se vier outro presidente, que já foi presidente, já teve, por exemplo, 2 mandatos, mas quer se reeleger de novo, se candidatar de novo, se não for seguido, pode, porque não desobedece essa relação de temporalidade prevista nas repúblicas. Fechado? Além disso, é característica fundamental da república a eletividade, a noção de que os cargos de cúpula de governo, em especial presidente da república, serão cargos eleitos pelo povo. E por isso, a gente entende que existe uma responsabilidade no exercício de poder. E evidentemente que se aquele que está investido de um cargo público agir de forma ilegal, inadequada e irresponsável, espera-se, primeiro, que ele seja julgado por isso e, segundo, que ele não seja reeleito, caso ele viole aquilo que é estabelecido como Estado de Direito. Bom, espero que tenha sido esclarecedor essas duas diferenciações aí das formas de governo. Na próxima aula, a gente vai tratar dos sistemas de governo, eu vou dividir essa aula. Primeiro, a gente vai falar do presidencialismo e uma outra aula vamos discutir o parlamentarismo. Mas a gente precisa estar atento, para fechar a aula com vocês, precisa estar atento a essas questões da diferenciação entre a monarquia e a república. Justamente porque na república, essa noção da responsabilidade faz com que a gente precise entender politicamente o quão importante é para os gestores públicos obedecerem exatamente aquilo que lhes compete legalmente. O poder não é do presidente, o poder é do povo que o elegeu. Bom, vou deixar vocês com esses pensamentos. Até a próxima aula. Tchauzinho, beijo!